Olá e bem-vindo a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal. Também pode se tornar membro no YouTube, apoiar no Patreon ou fazer uma pequena doação pelo link na descrição. Sem mais demora, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, o professor Fouad Izadi. O professor Izadi é do Irã e leciona na Universidade de Teherã. Professor Izadi, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Obrigado. Guessing Ethiopia. I wanted to start out with a broad question about the cessation of hostility between US and Iran. Obviously, the latest news being that on Friday there would be an agreement in Geneva. But if you could start by giving our viewers a sense of how historic is this moment, what is the mood in Tehran, and how does it compare to the Iran-Iraq war? The mood is generally positive, as you know, Iran was O clima, em geral, positivo. Como você sabe, o Irã tentou evitar essa guerra. Foi uma guerra desnecessária, uma guerra ilegal. Se você lembrar da entrevista do ministro das Relações Exteriores de Oman à CBS News, antes do conflito, ele mencionou que havia uma solução diplomática possível em até 24 horas. E logo depois disso, os Estados Unidos e Israel começaram a atacar o Irã, achando que poderiam derrubar o governo iraniano, tomar o petróleo do país e estabelecer uma hegemonia israelense nessa região do mundo. E fracassaram nas 3 tentativas. O governo Trump percebeu que isso estava custando caro demais. A esperança agora é que a situação seja levada a sério. Algumas pessoas aqui acham que os Estados Unidos só estão fazendo uma pausa e se preparando para uma nova rodada de ataques. Mas, de modo geral, há uma expectativa de que os Estados Unidos e Israel tenham aprendido uma lição. E que existam, sim, alguns avanços. Por exemplo, como parte do acordo, o Irã está tentando garantir que haja paz também no Líbano. Antes, o Irã não conseguia fazer isso. Isso é algo novo para o país. Forçar os israelenses a não partirem para uma ofensiva no Líbano e tentarem outro genocídio lá. O Estreito de Hormuz vai ficar sob controle do Irã, e sempre que o outro lado agir de forma contrária ao acordo, essa influência vai ser usada pelo Irã. Antes, o país não tinha essa posição. A esperança é que todas essas sanções americanas ilegais contra o Irã sejam suspensas. O povo iraniano tem vivido sob muita pressão, 47 anos de guerra econômica, 1 ano de ataques militares, e eles resistiram. Existe essa resistência cultural contra o imperialismo, contra o sionismo. E se você é otimista, deve estar feliz. Se é pessimista, também pode ficar feliz. Pelo menos por um tempo vai haver algum nível de paz. And what does this do to the moral and E o que isso faz com o moral e a confiança do povo iraniano, considerando que foi um confronto direto com os Estados Unidos, a superpotência? E claro, a gente lembra dos anos 80, quando logo depois da Revolução, o Irã ainda em formação e seu povo conseguiram resistir ao Iraque. Mas qual é o tamanho desse momento? Enfrentar uma superpotência e fazê-la recuar. Levando em conta que a maioria dos analistas mais sensatos agora diz que o Irã estaria no comando do processo que deve surgir depois do acordo anunciado na sexta-feira. Eu concordo. O Irã vai estar no comando por causa da sua capacidade militar. Acho que o outro lado percebeu que o Irã pode causar muito dano aos interesses americano-israelenses nessa região do mundo. O custo vai ser alto demais para eles se tentarem isso de novo. E as pessoas aqui entenderam que resistir vale a pena. O Trump queria rendição total. Estou só citando, ele tuitou sobre rendição total e completa. Os iranianos não aceitaram isso e venceram. No fim das contas, sofreram muitos danos, mas é assim que se deve agir contra 2 regimes nucleares genocidas. É preciso resistir, mais poderosos que. Você tem que resistir.
E se resistir o bastante, eles acabam se cansando. Os soldados americanos vão se cansar. Desde o começo, eu acho que a maioria dos soldados americanos sabia que não estavam lutando pelos Estados Unidos. Eles estavam lutando por Israel e pela classe Epstein. Muitos perceberam isso. Já os soldados iranianos estavam lutando pelo próprio país e pelo mundo civilizado. Eles também entendiam isso. Então, quando a situação é como eu descrevi, o mundo civilizado, fico feliz em dizer, saiu vitorioso. E o outro lado, pelo menos, está em retirada. Agora, com o Netanyahu, a gente nunca sabe. Ele pode muito bem querer começar outra guerra ainda hoje à noite. Mas, por enquanto, tudo bem. Deixa eu entrar em alguns dos pontos mais delicados desse acordo. Você mencionou o Irã controlando o Estreito de Hormuz. O Donald Trump tweetou dizendo que o Estreito de Hormuz seria reaberto e que os navios do mundo deveriam se preparar para um estreito livre. Você pode contar um pouco do que espera em relação ao Estreito de Hormuz, considerando que o Irã vem insistindo que vai cobrar um pedágio pelos danos de guerra que sofreu? Olha, isso é um memorando de entendimento. As negociações vão começar em breve. Vamos ter um período de negociações de 60 dias. E uma coisa que o Irã vai insistir é que o Estreito de Hormuz fica dentro das águas territoriais e da zona contígua do Irã. No direito internacional, existe a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Ela define que os países têm 12 milhas de águas territoriais e mais 12 milhas de zona contígua. 12 mais 12 dá 24. O Estreito de Hormuz tem 21 milhas. Então, o Estreito de Hormuz não é mar internacional, não são águas internacionais. O Estreito de Hormuz está dentro das águas territoriais e da zona contígua do Irã. E o mesmo vale para Omã. Esses são os dois países costeiros. E o Estreito de Hormuz tem apenas esses dois. Coastal states, and the Strait of Hormuz has only two. US is not a coastal state to the Strait of Hormuz. Os Estados Unidos não são um país costeiro do Estreito de Hormuz. Eles são um país costeiro do Golfo do México. Ficam a mais de 11 mil quilômetros de distância. Não tem posição nenhuma para ditar aos países dessa região como eles devem agir. Então, como parte desse acordo, o Irã e Omã vão fazer seus próprios arranjos. E ponto final. E autoridades iranianas já disseram que vão cobrar, não chamam de pedágio, chamam de taxas de praticagem, taxas por diferentes serviços que o Irã oferece. Um desses serviços é garantir a segurança. Você sabe, nessa parte do mundo, a gente tem piratas. Não estou usando palavras ofensivas. Foi assim que o Trump descreveu a Marinha dos Estados Unidos tomando petroleiros, criando bloqueios, atirando em navios. Blockades, shooting at ships. So providing security here is going to be. Garantir segurança aqui vai sair caro. Essa é uma região rica. Temos pessoas que são descendentes de piratas, ou pelo menos interessadas em tomar o controle dessa área. E por esses serviços, o Irã vai cobrar o que no fim das contas vai ser chamado de algo como taxas de pilotagem. Taxas desse tipo. E os americanos podem aceitar isso ou não. O Irã não vai deixar o Estreito de Hormuz voltar à situação que existia antes. A mudança de regime não aconteceu em Teherã, aconteceu no Estreito de Hormuz. E é assim que vai ser. Se os americanos não gostarem, podem começar outra guerra e serem derrotados de novo. Isso também envolve os países da região, especialmente no Golfo Pérsico, já que a energia deles precisa passar pelo Estreito de Hormuz e eles têm acordos de segurança com os Estados Unidos. Uma das coisas que o Irã tem insistido é no fim das bases militares americanas. Claro, a maioria das pessoas não espera que isso aconteça de um dia para o outro, mas muitos analistas dizem que isso pode ser o começo do fim do império militar dos Estados Unidos na região. Então, se você puder nos dizer qual é a sua percepção sobre o que deve acontecer com as estruturas de segurança na região e com a relação do Irã com os países do Golfo daqui para frente? O Irã quer ter boas relações com todos os seus vizinhos.
O Irã tem boas relações com os vizinhos do Oeste, do Leste e do Norte. Tivemos dificuldades com alguns vizinhos do Sul, não com todos. Omã tem sido bastante cooperativo. Mas o Irã também quer ter boas relações com os vizinhos do Sul. E esses são países do petrodólar. Em geral, são países ricos, e o Irã quer que eles fiquem ainda mais ricos. Porque se você vive em um bairro com pessoas ricas, isso acaba beneficiando todo mundo nesse bairro. Então o Irã não tem nenhuma animosidade em relação a esses países. Infelizmente, no passado, eles decidiram oferecer bases para os Estados Unidos, uma política ruim, porque essas bases não protegeram esses países. Na verdade, foram esses países que protegeram as bases e os soldados americanos. Acho que isso é algo que eles já entenderam. Eles têm dependido dos Estados Unidos há muitos anos. Caminhar em direção ao mundo multipolar pode ser difícil para eles, mas mais cedo ou mais tarde eles vão decidir fazer isso. E o Irã vai ajudar se eles realmente tomarem essa decisão. Então vamos voltar um pouco. Se esse cessar-fogo se mantiver, se essa paz for duradoura, o Irã vai tentar normalizar as relações com esses países. Como parte desse acordo, existe um fundo de 300 bilhões de dólares, que deve ser usado para reconstruir todos os danos no Irã. Esses países disseram, pelo menos enquanto o Irã estava negociando, que parte desse dinheiro viria deles. É por isso que o Irã não se importa que esses países fiquem mais ricos, porque assim eles podem contribuir mais. No fim das contas, se tivermos Netanyahu e Trump se comportando de forma adequada, pode haver paz. Essa é uma opção. A outra é voltar à guerra. Eu acho que o Irã está preparado para os dois cenários. Sobre a questão nuclear, as pessoas estão esperando o desbloqueio dos ativos iranianos, o fim das sanções e, em troca, um compromisso com a não proliferação, ou digamos que o Irã não tenha armas nucleares. Como esse acordo seria diferente do de 2015? How would this framework be different from the 2015 framework? Não vai ser muito diferente. O Trump deu uma entrevista para o New York Times ontem, reconhecendo que o Irã vai continuar com urânio pouco enriquecido. O Irã vai fazer enriquecimento em baixo nível. E para fazer esse tipo de enriquecimento, é preciso ter essas instalações nucleares. Então o Irã vai construir essas instalações. E foi exatamente isso que a gente tinha em 2015. O Irã estava enriquecendo a 3,65%. Por isso, essa guerra foi totalmente desnecessária. O Trump está voltando a algo que a gente já tinha antes. Ele matou muita gente nesse processo, gastou bilhões de dólares perseguindo uma ilusão. E com esse nível de influência, eu acho que ele deu ao Irã a chance de se defender com uma capacidade muito maior do que tinha antes. Algumas pessoas estão dizendo que o estoque de urânio enriquecido acima do limite previsto pelo Tratado de Não Proliferação, o Irã deveria manter, e que o Irã vai manter, já que não pode confiar nos Estados Unidos. Outros dizem que o Irã, por boa vontade, se os Estados Unidos cumprirem seus compromissos, talvez reduza o nível de enriquecimento do seu estoque de urânio. Eu sei que você não faz parte do governo, mas você tem alguma opinião ou ideia sobre isso? Olha, isso depende dos Estados Unidos. Se eles mantiverem esse acordo, suspenderem as sanções, encerrarem as sanções e agirem como um país normal, em vez de um império agressivo em declínio, se tornarem um país sério, em vez de sair por aí matando outras pessoas, então o Irã pode reduzir, não sei. Mas isso só vai acontecer se os Estados Unidos continuarem com o acordo. Sabe, um dos motivos pelos quais o Irã enriqueceu em um nível mais alto foi porque isso aconteceu depois das pressões dos Estados Unidos. Então, se eles tirarem essas pressões, o Irã pode voltar ao mesmo nível de material que tinha antes. Portanto, tudo depende dos Estados Unidos. Se eles querem manter o acordo,
Ou se preferem simplesmente dar um tempo e começar outra guerra. They want to just take a break and start another war. I want to come to the mood in Israel and hear. Quero falar um pouco sobre o clima em Israel e ouvir o que você pensa, se tem acompanhado. Parece haver uma reação meio histérica dentro de Israel em relação ao que aconteceu entre o Irã e os Estados Unidos. Bezalel Smotrich, o ministro das Finanças, disse que isso é ruim para Israel. Naftali Bennett, ex-primeiro-ministro e um dos principais candidatos na próxima eleição, afirmou que essa é uma virada perigosa para a segurança de Israel. Yair Golan, líder do Partido Democrático, disse que as conquistas militares de Israel foram apagadas com um simples gesto de caneta. E há opiniões igualmente alarmadas de Itamar Ben-Gvir e de outros. Na sua visão, qual é o real significado disso tudo para Israel? I agree. Netanyahu. Concordo. O Netanyahu ficou agressivo demais. Ele não devia ter começado essa guerra. Ele achou que podia mudar o governo do Irã e criar uma hegemonia israelense alinhada à ideia de uma grande Israel. E acabou colocando Israel numa grande confusão. Como eu disse antes dessa guerra, o Irã não conseguia trazer paz ao Líbano. Se esse acordo for realmente adiante, então vai haver paz no Líbano. O Netanyahu está concorrendo pelo Likud e ele causou muito sofrimento aos israelenses. Ele não deveria ser eleito de novo. E essas pessoas que vieram de outros países, tomando as terras de outros, deveriam voltar para os seus países de origem e devolver a Palestina aos palestinos, porque a Palestina será livre do rio até o mar. Because Palestine will be free from the river to the sea. And the Iranian Supreme Leader's Office recently. O gabinete do líder supremo do Irã disse recentemente que a relação com o Hezbollah será ainda mais forte do que era antes da guerra. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o país não vai desocupar nenhuma das terras ocupadas em Gaza, na Síria e no Líbano. Você espera uma relação muito conturbada entre o Irã e Israel daqui para frente? Ou acha que os Estados Unidos vão conseguir conter Israel nos próximos passos? Olha, pode não ser fácil para o Trump colocar um freio no Netanyahu, mas os Estados Unidos têm muita influência sobre Israel. O exército israelense usa todas essas armas que vêm dos Estados Unidos. Eles apoiam Israel economicamente e politicamente, vetam resoluções em favor de Israel. Então, na prática, os Estados Unidos podem impedir que Israel se envolva nesse tipo de ação. Eles têm essa escolha. Ou o Trump vai usar essa opção, ou não vai. E se Israel atacar o Irã de novo, ou atacar o Líbano, aí a guerra volta, porque isso não vai ser aceitável. É uma decisão que está nas mãos deles. Eles deveriam ter aprendido várias lições com o que fizeram no ano passado. E se realmente aprenderam, vão perceber que alcançar esses objetivos não vai ser possível. Mas a escolha é deles. Eu acho que o Irã está preparado para qualquer um dos dois cenários. Eu queria te perguntar sobre o que o Gideon Levy, o estudioso e jornalista israelense do jornal Haaretz, comentou sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel. Ele disse que a partir de agora, haveria cada vez mais pessoas dentro do governo Trump que veriam Israel como um obstáculo e que daqui para frente o governo Trump passaria a tratar Israel dessa forma. Eu queria saber qual é a sua resposta a isso. I wonder what's your response on this. Sabe, pessoas que ocupam cargos importantes, como o Marco Rubio, o Hegseth, a gente ainda não sabe quem vai ser o novo diretor de inteligência nacional. Mas essas pessoas têm ligações muito fortes com Israel. São pessoas pró-Israel, muito próximas do Trump. Então esse comentário pode ser um pouco otimista, mas eu acho que as relações entre os Estados Unidos e Israel estão seriamente abaladas. E a próxima administração americana vai virar a página e perceber que apoiar Israel não é do interesse dos Estados Unidos. É só prejuízo e dano para a credibilidade do país.
É prejuízo também para os contribuintes americanos, porque são eles que pagam por toda essa ajuda que os Estados Unidos mandam para Israel. Mas o governo atual é muito pró-Israel. Por isso, eles colocaram soldados americanos para lutar na guerra do Netanyahu contra o Irã. E se essas pessoas vão conseguir colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, em vez de Israel em primeiro lugar, isso é bem duvidoso. E eu queria ouvir a sua opinião sobre o impacto de tudo isso na Palestina. O professor Mohammad Marandi, que participou do nosso programa, disse que para o Irã, acabar com o genocídio na Palestina e no Líbano, por fim ao genocídio nas duas regiões, é algo central no compromisso do país. Eu também ouvi o professor Hassan Ahmadian, seu colega no Drop Site News, e se entendi bem, ele disse que neste momento, a influência do Irã na questão de Gaza parece ser relativamente limitada, enquanto há uma abertura maior para encerrar o genocídio no Líbano. Por isso, o Irã estaria insistindo com muito mais força na questão libanesa. Queria saber o que você pensa sobre esses dois pontos. Eu acho que o Irã está numa posição mais forte hoje. Acho que esse eixo de resistência também está mais forte agora. E acredito que os Estados Unidos estão em declínio. O Trump acelerou esse declínio americano. E Israel, com políticos como Netanyahu, está se destruindo. Sabe, quando a gente olha as pesquisas de opinião nos Estados Unidos, a maioria das pessoas agora é contra Israel. E o governo americano não pode continuar oferecendo esse nível de apoio com esse tipo de oposição interna. Acho que a imagem de Israel nos Estados Unidos foi danificada de forma permanente. E como eu disse, sem o dinheiro e o apoio militar dos americanos, Israel não é um país sério. No geral, eu acho que isso marca o começo do fim de Israel. Não que o Irã vá enviar tropas e tomar o país. O Irã vai assistir Israel se desintegrar, porque os líderes israelenses são pessoas genocidas, acusadas de crimes de guerra em tribunais internacionais. E não dá para manter um regime assim, com esse tipo de gente no comando. Esse é o começo e o fim do regime israelense, e o Irã vai supervisionar isso. Essa foi a sua declaração, e vamos encerrar por aqui. Professor Fouad Izadi, muito obrigado por participar. Foi um prazer conversar com o senhor. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com o Mudyar Jyothishman, criamos essa plataforma. Nos últimos 2 anos, a gente tem tentado produzir conteúdo voltado para a esquerda e para as forças progressistas. Até agora, já entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gosta do nosso conteúdo e quer que a gente construa um acervo para a esquerda, eu tenho 2 pedidos. Primeiro, considere fazer uma doação para essa causa. O link está na descrição aqui embaixo. E se não puder contribuir, não fique triste. Você pode sempre curtir nossos vídeos e compartilhar com seus camaradas. E por fim, não esquece de se inscrever no canal. Don't forget to hit the subscribe button.